Gente, eu queria compartilhar com vocês, rapidão, um texto que eu passei o dia todo pensando, porque o combinado foi que nós estivéssemos aqui hoje, 7h30, e aí o dia foi passando, eu com a Belinha trabalhando lá no escritório, né, dos projetos sociais, missionários, gente, e aí foi chegando o horário, fui pensando, meu Deus do céu, o que eu vou falar lá? Porque tem uma mentira pastoral, que é Deus falou no meu coração, e às vezes não fala. Às vezes não fala. A Adélia Prado dizia, às vezes eu olho para a pedra e vejo uma poesia linda, às vezes eu olho para a pedra e vejo pedra. E não sai nada. E assim, e não é porque o cabra orou pouco, é porque às vezes a coisa tem que fluir assim, com essa naturalidade, né? E aí eu fiquei pensando o dia todo, o que será que eu falo para explicar para o povo os projetos lá do outro lado do mundo? Aí eu lembrei desse texto aqui. Então eu considero que essa lembrança é Deus falando, vamos conversar disso, né? Então, sem muito espetáculo, assim, no meu coração veio essa leveza de compartilhar com vocês Lucas 8. E se vocês quiserem, acompanhando aí, nós vamos conversar a partir do versículo de número 26, que é um texto que acho que a maioria de nós já ouviu, já leu, já assistiu filme, quem assistiu série The Chosen está lá. É um texto conhecido de todos nós. Aliás, gente, se vocês puderem, por favor, vamos ler a partir do 22, tá bom? Versículo 22. E eu vou fazer de um modo diferente, ler e comentando, tá joia? Aconteceu que naqueles dias entrou Jesus num barco e estava na companhia de seus discípulos e disse para eles, passemos para outra margem do lago. Então eles partiram e enquanto eles navegavam, Jesus adormeceu. Sobreveio uma tempestade de vento naquele lago, correndo eles o perigo de, olha que palavra bonita, sossobrar. De afundar, né? Morrer todo mundo afogado. E chegando-se a ele, despertaram-no dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. E despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Então Jesus lhes disse, onde está a vossa fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este que até os ventos e as ondas repreende e estas lhe obedecem? Gente, só alguns detalhes aqui. Esse lago, alguns textos vão chamar de mar, mas é um lagão. E ele é cercado de um despenhadeiro gigantesco, assim, e que faz com que, então, o vento que sopra do sul encontre esse lugar e aí forma ali um funil de vento, fazendo com que, embora seja um lagão, se torne um lugar de navegação que às vezes fica perigoso. É igual quando a gente está na cachoeira tranquilo e vem a queda d'água, tromba d'água. E aí não tem explicação. A água acumulou em algum lugar e desceu de uma vez. E ali é mais ou menos assim. Não tinha uma explicação. De repente o vento juntava e a coisa ficava feia, né? E aí é importante que vocês imaginem, então, um lago que tem um despenhadeiro. Eu não sei se vocês já foram na Chapada, que é a do Mato Grosso. Eu sempre confundo as chapadas. Diamantina. Vocês já foram lá? Aqueles pedrão, sim. Então imagina aqueles pedrão e um lago ali, e Jesus está atravessando de um lugar a outro. A diferença é que uma margem aqui é Israel, e a margem de lá já começa uma confusão, porque é a terra de Decápolis, ou seja, 10 cidades, Decapolis, né? 10 cidades. E elas são de tradição romana. Já foi dominação grega, agora está sendo dominação romana. Então lá estão muitos grupos pagãos, tem muita coisa doida acontecendo ali. E é para lá que Jesus está indo. E aí Jesus chega no barco, cansado, porque afinal de contas andar com 12 cabras cansa.
e ainda fazer um monte de trabalho que ele estava fazendo antes de pegar o barco, ele cansou também. E ele fez como vocês quando estão indo para a academia de manhã. Quem não está dirigindo, aproveita para ir dormindo. Né? E Jesus falou, como que eu não sou o piloto desse barco? Vou deixar para Pedro, Tiago e João, que é acostumado com pescaria. Quem sabe pescar, sabe navegar. Eu vou tirar meu soninho. E ele dorme, e a tempestade vem, e os discípulos acordam Jesus desesperados. Às vezes a gente lê os textos bíblicos e a gente lê sem fazer o exercício da imaginação, que é bom, né? E a gente imagina que os discípulos estão acordando Jesus assim, querido mestre, ô mestre querido. Não, gente, acorda, Senhor. Não, gente, o trem tá virando a vez, eles vão morrer afogados, tá todo mundo com medo. Então isso aqui não foi assim, querido Jesus. Ô Jesus, ô caramba, nós estamos morrendo. O senhor não está vendo, não? Esse trem aqui vai virar, nós vamos morrer tudo afogado. Você está doido? Nós acreditamos no Senhor, acreditamos no céu, mas nós não estamos querendo ir agora. Nosso negócio. Não, e outra, Jesus, nós estava tudo tranquilo onde nós estava lá, estava tudo bom com o nosso povo. O senhor que inventou de ir em outro povo. Já tarde, nós passamos o dia inteiro trabalhando, aí tem que viajar ainda. E aí nós, ao invés de nós ficar juntos aqui conversando, o senhor dorme. Ah não, Jesus, pelo amor de Deus, porque foi mais ou menos assim, gente. A gente coloca assim, os discípulos também num lugar que não é de humanidade, né? Se eu estou num barco desse, eu acordo Jesus, mas no desespero. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, né? Vou andando, Jesus não dá um busão para lá, não. E é mais ou menos isso, eles acordam Jesus desesperado. E eu não sei vocês, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de ser acordado assim. Quando eu vou em acampamento, esses meninos endemoniados, eles acordam a gente assim, sabe? Eles não acordam a gente, né? Querido Jesus. Suave. Não, é uma voadora na orelha, é um travesseiro que vem, é pasta de dente. Nossa Senhora. O trem é uma tentação. E aí você acorda no desespero. Eu fico assim, se eu acordo na santidade, eu já levo uma meia hora para entender o que está acontecendo no planeta. Mas quando eu acordo assim, que agora lá em casa tem dois vizinhos, um vizinho que mora lá em cima, tem duas crianças, que elas devem ter mais ou menos umas 4 legiões cada uma delas. Elas correm. Eu acordo no susto. Sabe? E aí, para eu voltar, é umas 2 horas. E eu fico imaginando que Jesus tinha isso também. Eu falo, eu não acredito não, que eu tô aqui, acordei, de desespero. Pô, nós vai morrer, nós vai morrer. E aí Jesus, gente, é curioso, né? Jesus, ele vai pra beirada do barco ali. Ele vai fazer um negócio que eu confesso para vocês que se eu tô lá, eu falo, meu Deus. Jesus, que conversa é essa? Que papo é esse? E aí ele vira para a onda, né? E para o mar, ele diz, em alguns outros textos, usa a expressão que ele fala diretamente com a onda. Oh, não tem hino, sossegai, né? Sossega, sossega. E eu acho que, como nós estamos fazendo o exercício da imaginação, Jesus falou, gente, onda. Eu estava dormindo isso. Eu estava dormindo bacana ali. Aí o vento, vento. Gente, eu acho que o negócio foi mais ou menos assim. Sabe por quê? Porque o texto deixa claro que os discípulos falavam assim, ó. Quem é esse? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Então não foi uma coisa que neles não causou um negócio. Então deve ter sido uma conversa assim com as coisas da natureza que fizeram com que os discípulos ficassem assustados, porque até então eles tinham visto um monte de coisa diferente em Jesus, mas conversar com o vento e com o mar era diferente. E aí o texto vai dizer que entre mentes eles chegaram na terra dos Gerazenos. Em algumas outras traduções é Gadarenos, é a mesma galera. Porque tem Gadara e porque tem Gerasa, nessas 10 cidades aí de Decápolis. E aí, quando eles chegam lá, logo ao desembarcar,
vem da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios que havia muito, versículo 27, presta atenção comigo, havia muito, não se vestia, ou seja, está correndo peladão, nem habitava em casa alguma, porque vivia nos sepulcros, ou seja, morava lá nos cemitérios da época, que são as pedras, né? E a galera era posta dentro desses lugares. Esse homem vivia ali, nesse ambiente que era de podridão, de mau cheiro. E quando este homem vê a Jesus, ele se prostra diante de Jesus, exclamando em alta voz: "O que eu tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu rogo-te que não me atormentes." Porque Jesus ordenara ao Espírito que saísse do homem, porque muitas vezes se apoderara dele. E aí o texto vai dizer, olha que curioso, gente, embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, ele despedaçava tudo. Ele era impelido pelo demônio para o deserto. E aí Jesus pergunta, qual é o teu nome? Ele respondeu, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Vamos até aí, que também tem curiosidades aqui. Primeiro é que esse homem é talvez o primeiro capeta que vai na direção de Jesus, porque todos os outros corriam. Mas esse vai dizendo assim, pelo amor de Deus, não faz nada comigo, não. É o capeta mais crente que tinha na região. Porque ele já reconhece que Jesus é Deus. E ele exclama em adoração. E aí ele pede, não faz nada com a gente, não, nós tá aqui. Não me castiga, não, nós está aqui. Não me atormente. Pois é, né? É curioso. E aí, porque aqui o texto deixa uma situação curiosa. Ao mesmo tempo em que o texto diz que esse homem está correndo na direção de Jesus, depois no versículo 29 diz que Jesus já desceu ordenando para o capeta sair. Né? Então imagina um encontro assim, igual aqueles filmes que os dois vão duelar, um corre para um lado, outro corre para o outro, pro mesmo lado, assim, né, para brigar. E aí, gente, Jesus faz uma pergunta. Qual é o teu nome? Jesus quer entender. Quando a gente liga a TV de madrugada, e tem os apastorados do capeta, eles perguntam os nomes também. Não precisa, né? Porque não é mentiroso, às vezes não vai nem contar o nome certo. Mas uma vez, quero contar para vocês, que eu estava assistindo essas TV de madrugada e apareceu o capeta lá, o irmão expulsando. Eu não gosto, eu morro de medo, me dá agonia, né? Ficar doideira, que estranho. Mas estava estranho aquele dia, porque o capeta era um moço muito novinho, assim, um capetinha, jovem, né? E aí o pastor falou para ele assim, qual que é o teu nome? Bem na hora que eu passei na televisão, assim, né? Qual que é o teu nome? Ele respondeu, não te interessa, não. Olha que capeta mal educado do caramba, né, velho? Você tá doido? Mas na hora que ele falou, não te interessa, a gente tomou morrido da risada. Eu falei, nossa, gente, imagina que vergonha, né? Não deu certo aí. Como que você chama? Não te interessa, não. E, gente, vocês lembram daquela história de Paulo também? Que os caras tentam libertar um homem endemoniado e falam, em nome de Paulo, vem aqui te falar. Fala, rapaz, que Paulo? Jesus eu conheço, Paulo também já ouvi falar, mas você que quer ser? E senta porrada no cara, né? Então eu fico imaginando que esses homens que gostam de fazer entrevista com o capeta, o objetivo está muito mais neles do que na libertação do outro. Por isso, parênteses, Jesus pergunta o nome porque esse nome tem significado para quem está ali em volta, porque esse homem diz que é legião. E aí, gente, aqui tem algumas curiosidades maravilhosas do autor do texto, porque legião é o nome do grupo armado do Império de Israel, aliás, do Império Romano. A legião tinha em torno de 6.000 soldados. Eles eram os combatentes mais ferozes, assim, que existiam, os legionários. Eles eram como se fosse a elite do exército romano. Eram os bacanas.
Muitos deles eram descobertos conforme Roma ia tomando os lugares, ia descobrindo os piores caras. Esse aqui matou 10, esse aqui matou a mãe, esse aqui. Aí o povo vai, junta tudo e vem para a legião. A legião é aquele lugar só de sanguinário. E aí, gente, olha que curioso. Oi? Esses legionários. Esses não, esses os legendários. Os legendários. Esse aqui descia, mas descia de um jeito que você vai ver só que doido. E aí, legião, porque nós somos muitos. E eles pediram para que não saíssem daquele lugar. E aí Jesus ordena, permite que eles entrem nos porcos. Isso é tão curioso, um negócio esquisito, né? Quem é palmeirense é uma ofensa grande, né? Mas havia ali uma manada de porcos. E aí os espíritos entram nos porcos e o texto vai dizer que eles pulam daquele despenhadeiro que eu falei que tinha, né? Esse suicida, é os primeiros porcos suicidas que tem. Eles pulam tudo no mar e morrem tudo afogado. Curiosidade, o símbolo, o emblema da bandeira da legião eram os porcos. Os porcos ou os javalis. Roma tem uma coisa com porco, por isso que o Palmeiras, o palmeirense, eram chamados também de porcos, por causa disso, dessa tradição que a legião tinha os porcos nas suas bandeiras, né? E esses porcos pulam tudo na água, morrem tudo afogado, então 2.000 porcos é uma cena horrorosa, né? O porco tudo banhado no despenhadeiro, a onda joga porco para um lado, porco para o outro, maceta porco, e é sangue de porco, e é banho de porco, é uma nojeira que está acontecendo aqui. E aí, gente, olha só, versículo 34. Os porqueiros, vendo o que tinha acontecido, fugiram, claro, Deus me livre. Imagina. E aí eles foram na cidade anunciar, está acontecendo uma tragédia lá. E os nossos porcos estão tudo suicidando. Chegou um cara aí esquisito que está fazendo uma bagunça. Aí versículo 35. O povo saiu para ver o que tinha acontecido e foram ter com Jesus. E aí eles perceberam, eles acharam um homem de quem havia saído os demônios. Olha só, gente. Vestido em perfeito juízo e assentado. Lembra que a gente leu antes lá? Ele andava pelado, ele não conseguia, ninguém conseguia dominá-lo, ele tinha que ser amarrado, e ele não batia bem, de modo que ele morava nos sepulcros, ele era completamente atormentado. Mas agora ao lado de Jesus, olha a situação, ele está vestido, ele está em perfeito juízo. Você pergunta e responde, ele sabe o que está acontecendo. E aquele cara que não parava de correr dia e noite está sentado aos pés de Jesus. De modo que as pessoas ficaram dominadas de terror. Falaram, que loucura que é isso? E aí, gente, é curioso, porque eles têm dois terrores que os estão atormentando. Um é saber que o maluco beleza da cidade está sentado tranquilo, bacana e joia. E o outro terror é saber que o motivo pelo qual eles viviam, que era para a criação de porcos, de onde eles tiravam lucro, porque o judeu não come carne de porco, mas pagão come. Então todo o seu negócio tinha ido de despenhadeira abaixo. Abriu falência. Então tem dois desesperos aqui. Um é o maluco beleza, que a gente sempre colocava a culpa do nosso país estar lascado. Agora não tem mais como usar ele de desculpa, porque ele está bacana. E o nosso lucro se foi. E aí, gente, as pessoas que tinham presenciado os fatos contou tudo para o povo, e o povo começou a rogar a Jesus se retirasse da terra deles. E aí, gente, Jesus entra no barco e vai embora. Se eu sou discípulo de Jesus, essa é a hora da briga.
Eu falo, não, peraí, Jesus. Eu lembro que faz pouco tempo atrás, que nós estávamos quase tudo morrendo afogado, nós não queria nem vir. O senhor falou para nós vir. Nós estamos atravessando, nós quase morrendo. Aí, beleza, tranquilo, legal. Aí nós viemos para cá, agora nós viemos aqui para abençoar o povo, para pregar. Aparece o primeiro sem noção, doido da cabeça. O senhor fala com ele está resolvido, senta, bacana. Ele estava pelado. O senhor fez o Mateus arrumar um jeito de dar roupa para ele. Ele não andava com a mochilinha com a roupa, não. Nós tivemos que entregar a nossa roupa. Nós fizemos tudo certinho. Agora que nós vamos começar o ministério, aí vem esses pagãos aí, que não crê nem no Deus de Israel, e fala para o senhor, vai embora. E o senhor vai? Não, agora que nós... Não é legião, nós é legião. Vamos embora. Não, o senhor tem poder. O senhor acabou de destronar o mais encapetado deles. Eles falam, não, mas vamos embora. E aí, gente, por que eu estou contando isso tudo para vocês? Por algumas coisas que ficaram no meu coração nesse texto. A primeira coisa que fica no meu coração é que esse moço chega para Jesus e diz assim, deixa eu ir com vocês, que aqui eu não tenho lugar. Como vocês puderam ver, eu era até agora essa desgrama aí. Ó. Então, assim, vocês foram os primeiros que me deram a mão, deixa eu ir com vocês. Jesus fala, vai para o teu povo e anuncia para eles o que Jesus fez, como Deus teve misericórdia de você. Então, assim, curioso, Jesus já nega ao moço que queria vir. E falou, não vem não, fica aí. Os textos bíblicos anunciam para nós que esse foi o primeiro missionário enviado por Jesus. Então, sem treinamento, sem escola dominical, faz meia hora que ele era encapetado. Agora ele está com a roupa emprestada, muito encapetado. Qual que é o treinamento desse moço? É aquilo que Paulo vai dizer, olha, eu carrego em mim as marcas. O treinamento desse moço é ele. Mas vocês querem saber o que Deus fez? Olha para mim. Ninguém nunca atravessou a rua. Mas agora tem um moço que parece que é de Nazaré, fiquei sabendo, atravessou o mar. Vocês têm noção disso, gente? E aí o povo falava, não, rapaz, esse testemunho é bonito, mas sendo contado por você, que era um maluco, parece que ficou mais bonito. Né? Então isso é muito interessante, é um primeiro missionário. Mas o que me toca aqui nesse texto, gente, é que de fato Jesus atravessou isso tudo por causa de uma pessoa só. E quando o povo fala, vai embora, a gente prefere o nosso lucro que a sua bênção. Fala, tá bom. Ele entra no barquinho, dá marcha ré e tchau. Muitas vezes a gente prefere os nossos lucros que o ser humano, que é abençoado por Jesus, mas que a gente não quer perto. Isso é curioso. E por último, que eu acho ainda mais bonito, é que talvez no barco, na volta, Pedro tenha perguntado a Jesus, mas valeu a pena? Isso tudo, por causa daquele rapaz, a gente não sabe se ele vai dar conta, assim. E com esse histórico que ele teve de maluquice, pode ser que ele volte para a cachaça amanhã. Pode ser que ele fique doido de novo, quem garante? Mas será que valeu a pena? Nós 13 aqui, nessa jornada, tá bem maluco. Nós vamos conseguir implantar uma igreja bacana, deixar um missionário nosso lá. Nós não fizemos parece que o nosso projeto missionário ficou capenga. E aí, gente, essa pergunta, será que valeu a pena? Ela precisava ser feita também ao moço. O moço que era encapetado, você acha que valeu a pena Jesus ter atravessado o oceano por sua causa?
Acho que ele ia falar do jeito dele. Ah, você tá doido, valeu a pena demais. E aí, gente querida, a pergunta para Jesus é: Senhor, será que vale a pena? E eu acho que Jesus responderia: uai, valeu a pena, sim. Eu atravessei o mar por causa desse moço, mas eu quero dizer a você também que eu atravessei as galáxias por causa de vocês. Porque, gente, o que mais me toca em Jesus de Nazaré, e é por isso que sou discípulo dele, é que a história de Jesus de Nazaré é a história de um Deus que virou gente. Quando você vai para as histórias dos heróis e dos deuses gregos, geralmente é o contrário, é gente que quer ser Deus. Mas um Deus que quer ser gente é uma maravilha. E um Deus que quer ser gente, ele está fazendo um processo contrário da lógica de poder dos seres humanos, que é tocante. Então, eu creio que Deus quis ser como nós para nos ensinar a respeito do amor. E aí eu lembro da história do meu pai, que o meu pai cresceu no interior de São Paulo e muito humilde, filho de imigrantes alemães e italianos. Eu estava contando para a Belinha hoje que ele, até os 5 anos, só falava italiano. E aí ele foi para a escola, apanhou uma semana para aprender a falar português. E ele escrevia com a esquerda, teve que escrever com a direita. Ele ficou tão traumatizado que deu um toque nele. A letra do meu pai é a letra mais bonita do mundo, de tanto que ele se esforçou para escrever bem de direita. E ele nunca mais falou italiano, mas ele entende italiano muito bem, mas não pronuncia, de trauma, né? E teve uma época que eu imaginei que o meu pai estava ficando com Alzheimer, porque ele estava contando a mesma história 50 vezes. Mas esse é um toque, não o Alzheimer, o transtorno obsessivo compulsivo dele. Dava a época de Natal, meu pai pegava uma fita mesmo, que é as fitas cassete que chama, né? E botava no aparelhinho dele lá. Falava: meu filho, vem cá, vem escutar comigo essa história. Eu já tinha ouvido a história umas 200 vezes, mas é o toque dele que queria fazer que ele ouvisse de novo. Era uma cantata de Natal que a igreja presbiteriana cantava, e aí era o playback, a galera cantava por cima, e aí nos intervalos tinha uma história, alguma coisa assim. Na época botava a fita na igreja, que é antigo, eu lembro. Botava a fita, a gente fazia a cantata de Natal, aí alguém pregava alguma coisa enquanto virava a fita para cantar outra parte da cantata. E aí orar para não enroscar a fita, né? Botava sempre um menino lá para ficar apertando o play, caso o trem atrapalhasse. E a história é a seguinte, eu já ouvi 1,5 milhão de vezes. Época de Natal, lá na Europa, nos Estados Unidos, um senhorzinho, pai de família, chegou cansado do trabalho, ia ter a cantata de Natal na igreja, mas ele falou: eu não vou não, estou cansado, quero ficar quietinho em casa. Vocês vão vocês, eu vou ficar aqui quietinho, eu preciso descansar, o fim de ano está corrido, tem que trabalhar, então eu vou ficar aqui. E aí ele ficou quieto em casa, estava nevando, bem estilo Europa, Estados Unidos mesmo. E aí ele estava lá lendo alguma coisa, fazendo alguma coisa em casa, quando ele olha que ele ouve um barulho na vidraça. Ele assusta com aquilo, quando ele vai lá na sala dele, que tinha um monte de vidros assim de janelas, ele vê que os passarinhos, fugindo do frio, estão buscando entrar num lugar mais quente e estão sensíveis, né, buscando a luz. Eles estão batendo na vidraça, estão caindo na neve, estão batendo na vidraça. Ele assusta com aquela cena daquele monte de passarinho tentando entrar na casa e batendo na janela e caindo na neve. E aí ele desespera, ele vai abrir as janelas. E nessa de abrir as janelas, ele assusta ainda mais os bichinhos. Começa a voar tudo atrapalhado, assim, e alguns começam a cair mortos. Ele fica tão desesperado com aquilo que ele não sabe o que fazer. Eu falo: quero me comunicar com esses bichos, mas não estou dando conta. E aí ele tem um pensamento que é um pensamento sincero. Ele diz assim: se pelo menos eu fosse um deles, eu ia assoviar na língua deles. E aí a história conta que quando ele disse isso, ele ouviu os sinos chamando para o ponto de Natal, né? Nas igrejas protestantes do norte, geralmente tem os sinos, né?
E conforme os sinos batiam, aquela palavra vinha na mente deles. Pelo menos eu fosse um deles. Eu fosse um deles. E aí ele entendeu, opa, isso é Natal. Ele se fez um de nós. E é por isso que eu gosto de Jesus. Porque Jesus se fez um de nós para ensinar a gente a ir na luz. E não ficar batendo a cara no muro. Pergunta para Jesus hoje, valeu a pena? E ele vai dizer, valeu a pena. Tudo valeu a pena. Eu ter nascido de Maria, ter sido na pobreza, eu ter sido assassinado na cruz do Calvário, eu ter deixado a glória por causa de vocês. E também valeu a pena atravessar o oceano por causa daquele moço, valeu a pena ir na direção do Pedro, valeu a pena tudo. Judas, valeu a pena até o Judas. É aquele que é amor que significa todas as coisas. E aí, gente boa, quando me perguntam, Gito, por que você inventa essas histórias de ir para algum lugar nada a ver no mundo e levar a Bela e outras pessoas, né? Porque eu quero confessar para vocês de todo o coração, eu não me preocupo muito com a salvação da galera. Sabe, ir para o céu. Eu creio de todo o meu coração que Jesus vai resolver esse negócio. Mas eu estou preocupado porque às vezes a gente quer tirar o cara do inferno, né? Mas sem tirar o inferno do cara. Tirar o cara do inferno, Jesus dá jeito. Mas tirar o inferno do cara é comigo. Sabe, esse moço vivia num inferno. E Jesus foi tirar o inferno dele. Não foi só tirar ele do inferno. Vocês estão me entendendo? Pô, porque a partir do momento que ele se vestiu, teve consciência, passou a ser gente, pô, a vida mudou. E a gente, muitas vezes, quer tirar as pessoas do inferno sem tirar o inferno das pessoas, né? O inferno das pessoas tem a ver com agora, com a gente. Tem a ver com partilha de comida, tem a ver com dignidade, tem a ver com levar para a escola, tem a ver com abrir as portas da nossa casa para receber os irmãos, tem a ver com essas coisas que tem a ver com a gente e que dá para fazer. E aí eu confesso que eu vou nesses lugares porque a primeira vez que eu fui e voltei, sempre alguém dizia assim, nossa, que coisa boa foi você ter vindo aqui. Parece que tirou um caminhão da minha escola. O amor, o afeto, o cuidado. E aí quando eu chego em casa cansado, todo estrupiado e às vezes doente, as perguntas são perguntas cuidadosas muitas vezes. Vale a pena isso que você está fazendo da sua vida? E aí eu tenho que responder para eles lembrando dessa história que eu acho que está valendo a pena. E um ser humano vale mais que ninguém. E aí o desejo é repartir com os irmãos um pouquinho de céu. Eu morei um tempo na Cracolândia com um pastor chamado Paulo Capelletti e ele falava uma coisa para mim que eu adorava. Ele falava assim, gente, você tem cara de ter sido um menino que infernizou a vida de muita gente, né? Bagunceiro, um menino capetado, né? E eu de verdade, a minha mãe, ela e a Madre Teresa de Calcutá estão pau a pau, assim, para ver quem que está mais na santidade, porque a bichinha passou aperto, né? E ele falava assim, olha, eu também gastei minha vida infernizando a vida de muita gente, mas agora dá tempo da gente passar o resto da nossa vida enceusando a vida de alguns, né? Então a gente inferniza, mas a gente enceusa também, né? Então o meu objetivo enquanto viajante do amor de Deus é enceusar um pouquinho a vida de alguns meninos e meninas, né? E fazer isso como um office boy. Quem é antigo aí lembra o que significa isso. Alguém já foi office boy aqui? Já foi office boy? Já foi? Já? E office boy. É, né?
Cara, o office boy, Nossa, o office boy é uma maravilha, porque ele é um carteiro empobrecido, né? Ele vai levar recado, documento, coisa de um lado para o outro, né? E a minha oração é para ser office boy de Jesus. Eu falo, Jesus, isso aqui é um recado, alguém deixa que eu levo. Eu fico para lá e para cá. Levo aqui, levo lá. Eu não sou proprietário da notícia, mas eu tenho ela comigo. Quem falou foi aquele que me enviou. E eu vou contar as boas novas, né? Office boy de Jesus. Office boy ganha pouco. É bom que ganhe pouco. Ganhar muito, ele esquece de dar o recado. Office boy tem que ser correria, né? Para baixo, para cima, pega a motoca, é chuva e vai. Por quê? Porque a notícia, ou seja, o documento, o papel, sei lá o que, tem que chegar. E a minha oração é para ser office boy de Jesus. Levar recadinhos do amor de Deus para onde quer que eu vá. E o recadinho agora, o recadinho agora sou eu. Às vezes eu não tenho nada para falar. Aí eu conto a minha história. Falo, olha aqui para mim. Eu era um legião urbano. E trago comigo as marcas de Jesus. E a sua teologia? Sou eu. E, e os seus milagres? Sou eu. Eu carrego as boas novas. Mas se você quiser enxergar as boas novas, olha para mim. Eu sou boa nova em forma de gente. Jesus transformou esse coração em um coraçãozinho tocado por ele. E isso não faz de mim santo, né? Melhor, nem nada dessas coisas, pelo amor de Deus. Só alguém que não consegue não viver assim.